Então, quando a gente fala aí dessa solução da IBM, a gente tem essas duas grandes possibilidades para você explorar dentro da sua ferramenta de sistema. E agora a gente vai explorar um pouquinho dentro da ferramenta como isso funciona. Aqui eu estou com uma avaliação da ferramenta. Quando a gente fala dessas ferramentas que são mais robustas, exigem um investimento. Então vale você realmente entender se cabe dentro do seu contexto antes de aplicar isso dentro da sua empresa. E aqui eu vou mostrar um pouquinho da interface. Primeiro, em questão da criação de chatbot, tá? Uma interface bastante amigável. Eu vou criar aqui junto com vocês e a gente experimentar como isso funciona, tá? Então, dentro aqui do site, da plataforma do IBM Watson, você tem um assistente para a criação desses fluxos. Eu criei um aqui de teste, tá? Mas eu vou criar um com vocês desde o começo. Aqui eu estou dizendo, né, que se o meu cliente começa perguntando qual é o endereço da escola, eu vou responder que esse daqui é o endereço. Algo bem simples, né? Mas eu vou mostrar aqui como funciona. Perceba que se eu perguntar qual o endereço exatamente como eu escrevi que ele tinha que entender. Ele precisa entender que a pessoa está perguntando qual o endereço da escola. Se eu mandar isso daqui, ele vai entender, né, o que eu escrevi, vai me responder o endereço da escola. Isso daqui é um chat que você pode depois colocar dentro do WhatsApp, colocar dentro do seu site, colocar, enfim, em qualquer plataforma. Mas o que é interessante da gente entender aqui? Que imagina se eu tiver que configurar essa ferramenta, se a pessoa perguntar qual o endereço da escola, qual o endereço, onde é a escola, se eu tiver que configurar todas as possibilidades de pergunta sobre o endereço, para que ele consiga dar essa resposta, eu vou ter 1 milhão de possibilidades para configurar só sobre uma informação, né? Então, quando a gente fala dessas inteligências, mesmo que eu tenha configurado apenas uma vez, né, que o meu cliente começou perguntando qual é o endereço da escola, se eu perguntar de outra forma, ele também vai me responder. Então, eu vou colocar qual o endereço, e ele também me respondeu a mesma informação. Então, se eu tivesse começado falando isso, ele também ia me responder, e assim ele consegue entender variações dessa pergunta e entender que ele precisa responder a mesma coisa. Vou mostrar aqui do começo como que a gente consegue criar isso e configurar para que você consiga, caso faça sentido, usar aí dentro da sua empresa. Bom, então aqui eu criei um chat inicial, coloquei chat escola. Eu vou criar um novo, uma outra instância para poder configurar algumas perguntas. Eu vou dar um nome disso para a minha loja de livros. Então, esse vai ser o assistente da minha loja de livros. Aqui é opcional uma descrição. Eu vou falar que o idioma está em português. Isso é bastante importante, você configurar o idioma do seu chat. E vou criar esse assistente. Aqui, enquanto ele processa, ele está criando o ambiente, né, para que você consiga configurar ali os seus fluxos, e você vai estar apto a configurar algumas ações, né, o que o seu cliente vai perguntar e o que o seu assistente precisa responder. Então, eu vou criar uma ação aqui, e a pergunta vai ser: qual o endereço da livraria? Quando a pessoa me perguntar isso, eu consigo configurar algumas coisas assim, ó. Eu posso colocar condições, né? Eu vou deixar do jeito mais simples, sem condições, mas se a gente configurar aqui, que eu quero condições, eu vou dizer, olha, dependendo do dia da semana, você vai responder que a livraria está fechada. Ou, dependendo do dia da semana, você vai dizer que o horário de atendimento é de tal a tal horário. Então, você pode colocar condições na resposta. Aqui eu vou fazer simples, sem condições. E vou dizer que quando me perguntar qual o endereço da livraria, a minha resposta vai ser: existimos apenas de forma online. Acesse o nosso site www.qualquercoisa.com.br. Então aqui eu consigo
dizer qual vai ser a resposta, né, baseado no que ele me perguntou, e eu posso definir o que ele faz depois de responder isso. Eu posso colocar continuar para um próximo passo e dar uma outra ação, por exemplo, existimos apenas de forma online, continua para uma próxima ação. Acesse o nosso site, então ele manda ali 2 mensagens diferentes. Eu posso mandar ele para uma outra sessão. Eu posso pesquisar integrações para que eu consiga trazer um resultado de uma pesquisa. Ou eu posso terminar aqui. Depois que eu respondi, eu entendo que está satisfeita a resposta do meu cliente. Então vamos fazer um preview aqui. Configurado, ele já aparece com o design aqui de chat, depois você consegue integrar isso em vários sistemas, e eu vou perguntar qual o endereço da livraria. E aí ele vai entender que existe e vai responder que existe apenas de forma online no site tal. Aqui é bastante interessante a gente entender que eu criei 2 instâncias de chats diferentes. Uma é a minha loja de livros e outra é o chat da escola. Então, eles são coisas distintas. Mesmo que lá no chat da escola eu tenha configurado o endereço da escola, quando eu criei uma nova instância da loja de livros, eles não compartilham informações. Se eu quisesse que eles compartilhassem informações, eu tinha que fazer tudo numa única instância, tá? Então, quando você cria essas instâncias diferentes, você consegue aí está trabalhando com respostas diferentes em cenários diferentes, sem compartilhar essas informações.